Eu ficava guardando coisas no quintal, inclusive tintas que meu pai deixava, que sobrava da casa. Eu ficava pintando em caixas de papelão, caixotes, latas. E isso deu uma certa vontade de aproveitar qualquer material que eu visse que poderia se transformar em alguma coisa artística. Mas, na verdade, eu não sabia se isso era uma obra de arte. Imagina, eu olhava para aquilo e a única coisa que eu queria era ver uma peça bonita, uma peça que fosse agradável de ser vista, mas, ao mesmo tempo, uma peça que mostrasse como é que era o meu espaço, como que eu conseguia me alimentar daquilo tudo que estava no meu quintal. E foram com esses materiais que eu comecei a fazer as minhas primeiras obras de arte. E hoje, por exemplo, quando eu olho essa obra de 560 quilos, portas e janelas de mais de 100 anos, contribui para mostrar como eram as pessoas daquela época. Eu ainda continuei no cinema, fiz mais 2 filmes. Esses 2 filmes também foram filmes importantes na cinematografia brasileira. Aí eu mudei para Ribeirão Preto. Quando eu mudei para Ribeirão Preto, eu tentei, através das agências de publicidade, mostrar meu trabalho para fazer publicidade, porque fazer comerciais de televisão, porque eu precisava ganhar vida. A substância publicitária de Ribeirão Preto não foi tão agradável. Aí eu fiz um ou outro documentário, que também não foi lá essas coisas, e o meu trabalho de artista plástico começou a ter um efeito maior, porque como artista plástico eu não preciso de nada, preciso de tinta. Tinta e um suporte para pintar. E comecei a fazer os meus grafites. Aí, um dia, eu levo as minhas fotos dos meus trabalhos para São Paulo e eu, por acaso, encontro com o João Cândido Galvão, que era o curador da 21ª Bienal Internacional de São Paulo. Ele viu os trabalhos e falou assim: inscreva o trabalho, faz só isso, inscreva o trabalho. Eu falei, tá bom. Essas são 2 obras que eu decidi ficar com elas quando um colecionador levou todas, que foram expostas na Bienal Internacional de São Paulo em 1991. Essa obra é muito interessante. Ela foi grafitada sobre a porta de um casarão. Era um fazendeiro famoso aqui de Ribeirão Preto. E o arqueiro, ela é feita num pedaço de esteira de transporte de cana-de-açúcar. As outras obras também eram de esteira de cana-de-açúcar. São obras muito pesadas. Eu tenho um problema. As minhas obras sempre são muito pesadas. Madeiras, tapumes de construção civil, portas de metal, esteiras de cana-de-açúcar, geralmente são materiais pesados e duradouros. Eu inscrevi o trabalho e o trabalho foi aceito entre os 22 artistas do mundo a participar da 21ª Bienal de São Paulo. Para mim foi uma surpresa. Eu me lembro que eu estava dormindo e o Paló bateu na janela do quarto falando: Jair, acorda que está no jornal, na Folha de São Paulo, que você entrou na Bienal. E, puxa, eu falei, caramba, que coisa boa.
É muito interessante você participar de uma Bienal Internacional, principalmente São Paulo, que é a terceira mais importante Bienal do planeta. Aquilo mudou um pouco as minhas percepções de artes plásticas aqui em Ribeirão. Antes da Bienal, eu já havia participado dos principais salões de arte contemporânea do Brasil. Já havia ganho o Prêmio Brasília, já tinha participado de mostras importantes. Então, a Bienal foi um prêmio maior, né? Quase que uma coroação. Tanto que depois da Bienal eu parei de mandar meus trabalhos para outros salões, porque eu achei e acho que esses salões devem ser usados por quem é mais jovem, por quem tem trabalhos que tem que estar lá. Eu não preciso mais concorrer. Eu nunca gostei muito de exposições, eu sou um cara avesso à exposição. Eu faço uma exposição cada 10 anos. E quando faço uma exposição, eu prefiro fazer no MARP, sozinho, sem ninguém, ou que tenha uma importância cronológica do meu trabalho, ou um trabalho importante que eu estou fazendo. Esse quadro, Ira, faz parte dos 7 pecados capitais do Hieronymus Bosch. A obra é feita em tapume de construção civil. Aliás, Ira é alguma coisa que está fazendo parte do panorama político brasileiro. Os 7 pecados capitais era para ser uma obra pública, onde as pessoas pudessem sentar como um espaço desse, cada uma dessas partes se instalava uma obra e aqui no centro as pessoas ficavam interagindo com essas obras, né? Como, por exemplo, a inveja e o orgulho e a ira que nós já vimos. Essas obras elas têm uma coisa emblemática que faz as pessoas pensarem que pecado eu tenho. Mesmo que hoje os pecados sejam outros, por exemplo, é saudável a gente ter a gula, não é? Ou mesmo ter uma ponta de inveja daquilo que nos aproxima, mas essa discussão é muito interessante. Por isso eu quis fazer essa obra pública. E ela ia ficar nas 7 capelas, na frente das 7 capelas, exatamente para haver esse contraponto entre religiosidade e essa coisa pagã que a obra inspira. As artes plásticas continuam sempre na minha vida, né? O tempo todo ela é um fator importante porque é um fator individual. Eu acho que não é pela facilidade de reprodução da obra de arte que ela perde a essência de obra de arte. Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que são formas diferentes de você criar aquilo que a gente chama de arte. Desde o conceito grego de arte até as formas mais atuais de se entender do próprio Benjamin, de entender aquilo que a gente pode chamar de uma obra de arte. As pessoas procuram o belo, quando vê uma obra de arte, através de um monte de razões. Desde a estética que você usa, até a técnica que você usa, que te levou a desenvolver aquele processo de trabalho, ao tema que você buscou. De 95 a 98, eu participei de uns cursos de máscaras na Itália. Isso modificou muito a minha vida, deu uma nova organizada na minha cabeça. Eu já criava personagens como cineasta, mas como mascareiro, essa função ficou mais viva. E isso me deu também inspiração para fazer essa coleção Masques et Buffons, com os vários personagens da comédia dell'arte.
Eu não diria que ficou mais fácil, eu acho que ficou mais difícil. Porque hoje a garimpagem de um bom trabalho artístico é muito mais complexo de se realizar do que era em outros períodos. Devemos lembrar que Picasso foi excluído da primeira vez que ele se inscreveu na Mostra de Paris. E ele foi uma das pessoas mais importantes para a arte contemporânea, se a gente considerar que a partir dele muita coisa mudou. Mas não só dele. Os russos, Kandinsky, por exemplo, eles já vieram trazendo uma nova forma de você Miró, uma nova forma de você perceber o que você pode desempenhar em arte. Você falou em Cobra. Muita gente não gosta do trabalho do Cobra. E o que o trabalho do Cobra é? O trabalho do Cobra é aquela coisa naturalista, só que pintado de uma outra forma. Mas ele é um grande pintor naturalista. Então, o trabalho dele se expande. Mas se ele desenhasse apenas o rosto que ele pinta em todos os seus trabalhos de uma forma única, de uma característica mais purista, o trabalho dele seria detestado por alguns, né? No entanto, existem hoje vários pintores, principalmente da África, que fazem desenhos extremamente naturalistas, mas de grande impacto. Tem um desenhista africano que pinta com a ponta do lápis, apenas com a ponta do lápis. E não é pontilhismo. Porque quando você olha a obra, você não vê esses pontos. Não, é um trabalho contemporâneo, mas o trabalho dele é belíssimo. E é o quê? É naturalista. Você vai dizer que o trabalho do cara não é uma obra de arte? Lógico que é. Da mesma forma que você vai pegar um trabalho do Banksy, por exemplo, que é um grafiteiro, e é um trabalho simples o trabalho dele. Aonde o Banksy ganha é o impacto do tema que ele procura. Isso é interessante. Eu me lembro que quando participei da Bienal com os meus grafites, o Pericinoto entrou na minha sala, olhou o trabalho e perguntou: esse trabalho é seu? Eu falei: é. Ele falou assim: isso é um autêntico grafite, parabéns. Aí eu falei: pô, mas aonde ele viu a autenticidade do meu grafite que os outros não são? É que era uma técnica, eu tinha transformado o grafite em uma técnica. Eu não estava fazendo o grafite como o Banksy faz o grafite, eu estava fazendo o grafite como uma técnica. Então eu transformava uma coisa que havia sido jogada no lixo em obra de arte. E não fui o primeiro a fazer isso, de forma nenhuma. Então eu vejo a arte hoje como uma coisa assim, intencional. Aquilo que é intencional, aquilo que é a procura de alguma coisa. Aquilo que você joga para causar um efeito. Né? Aquilo que você expõe para que a plateia se identifique com alguma coisa ou não se identifique com alguma coisa. Para mim, a arte é vida. A arte é uma forma que eu tenho de continuar pulsando. A partir do momento que eu não puder mais realizar alguma coisa que seja essa arte que eu pratico, eu acredito que terá acabado a minha missão aqui na Terra. Isso é inspiração para as minhas próximas esculturas em madeira. Eu vou fazer com frutos do cerrado. São muito interessantes
dos formatos que a gente vê no Cerrado brasileiro. São frutos do Cerrado. E essas madeiras, elas serão as minhas próximas obras. A minha TV está falando comigo. Fica frio.